Você não vê. Ninguém vê. Mas o Brasil caminha sobre uma estrutura invisível, silenciosa e poderosa o bastante para decidir quem prospera e quem permanece preso ao mesmo lugar por décadas. Não está nos corredores do Congresso, não está nos cofres do Banco Central. Está dentro dos bancos comerciais, escondido atrás de cada empréstimo aprovado, de cada aumento de limite, de cada dívida que parece matematicamente impossível de quitar. Existe uma engrenagem capaz de multiplicar dinheiro sem realmente possuí-lo. E essa engrenagem tem um nome técnico que esconde seu verdadeiro impacto: reservas fracionárias. A ideia parece simples, quase inocente à primeira vista, mas ela moldou a economia brasileira por mais de meio século. Esse mecanismo gerou fortunas incalculáveis, quebrou famílias inteiras, sustentou crises profundas e esfriou recuperações econômicas que poderiam ter salvado gerações. Raramente alguém para pensar nisso. Porém, a pergunta que guia toda essa história é direta e perturbadora. Se os bancos conseguem criar dinheiro do nada, por que o brasileiro vive com a eterna sensação de que o dinheiro sempre falta? A resposta começa no espelho. Começa com o financiamento imobiliário de 30 anos que consome uma vida inteira de trabalho. Começa com o carnê que nunca termina e com o cartão de crédito que deixa de ser uma ferramenta para virar uma prisão contábil. Esses elementos do nosso cotidiano não são acidentes de percurso. São os produtos diretos, calculados, do mecanismo que faz a economia girar. O processo inicia no instante exato em que alguém deposita R$ 100 em uma conta corrente. Para o cliente, aquele dinheiro está guardado, mas para o banco ele é matéria-prima. O banco guarda apenas uma pequena fração desse valor por lei. O restante vira empréstimo para uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa usa o dinheiro para pagar alguém, que deposita o valor em outro banco. E o ciclo se repete. A cada rodada, o sistema cria dinheiro novo, digital, que não existia segundos antes. Não é impressão física de papel-moeda. É expansão contábil. Uma multiplicação baseada puramente na certeza estatística de que nem todos vão correr para sacar tudo ao mesmo tempo. Durante boa parte do século XX, o Brasil foi o terreno mais fértil do mundo para essa multiplicação. A inflação crescia dia após dia. A incerteza era a única regra, e quanto maior a incerteza, maior a procura desesperada por crédito. Quanto maior o crédito, maior a criação de moeda pelos bancos. E quanto mais moeda criada sem lastro produtivo, maior a própria inflação. O país entrou em uma dança caótica, onde todos perdiam, exceto os bancos, que jamais deixaram de lucrar. Imagine R$ 100 circulando em uma vizinhança isolada. Um único banco empresta R$ 50 que não possui totalmente, e esse valor volta como depósito, permitindo um novo empréstimo de R$ 30, depois de R$ 20 e assim por diante. A comunidade passa a operar como se tivesse R$ 150 circulando, mas na realidade física apenas 100 existem. Essa diferença, esse dinheiro fantasma, é o coração das reservas fracionárias. E no Brasil, essa diferença adquiriu proporções históricas. Nos anos 80, a inflação anual ultrapassou a casa dos 4 dígitos. Os preços nas gôndolas mudavam em questão de horas. Famílias corriam ao mercado, no dia do pagamento, apenas para evitar que o valor do salário derretesse nas mãos. Mas, enquanto a população lutava para sobreviver à corrosão diária, os bancos encontraram um escudo perfeito: a indexação. O Banco Central permitiu que contratos, depósitos e empréstimos fossem corrigidos de acordo com a inflação quase todos os dias. Isso blindou as instituições financeiras. Elas podiam criar crédito em ritmo acelerado sem perder valor real. Essa proteção gerou um efeito profundo e perverso. O mecanismo de multiplicação funcionava como antes, mas agora os bancos estavam isolados da perda inflacionária. O dinheiro criado por eles perdia valor para a sociedade, mas não para suas próprias operações. Nasceu ali um desequilíbrio silencioso. E esse desequilíbrio moldou a vida econômica de milhões de brasileiros até hoje. Nesse momento, surge uma questão inevitável. Se tudo era corrigido pela inflação, por que alguns grupos perderam tudo enquanto outros construíram impérios?
O segredo é que os salários não tinham a mesma proteção que os contratos financeiros. O trabalhador recebia apenas no fim do mês. A inflação corroía o salário antes mesmo que ele pudesse usá-lo. Já as dívidas e as aplicações financeiras eram reajustadas quase automaticamente. As reservas fracionárias multiplicavam o dinheiro e a indexação protegia quem estava do lado certo dessa multiplicação. O resultado aparecia cruelmente nas prateleiras. O quilo do arroz, que custava poucos cruzeiros no início da década, passou a valer milhões de cruzeiros no fim dos anos 80, depois de sucessivas trocas de moeda. A economia parecia inundada de dinheiro, mas tinha menos riqueza real. A multiplicação contábil não resolvia a perda de poder de compra, apenas distribuía essa perda de forma brutalmente desigual. Em 1994, o Plano Real trouxe a tão sonhada estabilidade. A inflação deixou de devorar os salários da noite para o dia. O caos diário terminou. Mas o mecanismo fundamental não foi desmontado. As reservas fracionárias continuaram existindo. Os bancos continuaram multiplicando crédito. A diferença é que, sem a inflação alta para corroer o valor das dívidas antigas, o sistema precisou encontrar outra fonte de rentabilidade: os juros elevados. Agora, um ponto crucial merece sua atenção total. A taxa básica de juros influencia não apenas o preço dos empréstimos, mas a própria velocidade da criação de dinheiro. Quando os juros ficam altos, pegar dinheiro emprestado fica caro. A demanda por crédito cai, mas, em compensação, a rentabilidade dos títulos públicos sobe. Isso permite que os bancos lucrem emprestando para o governo, sem aumentar a exposição ao risco. O sistema continua multiplicando dinheiro, mas em ritmo menor e com uma margem de ganho muito maior. Isso gera um novo paradoxo brasileiro. Se o crédito se torna caro demais, como a economia continua respirando? Os bancos adaptaram o modelo, concentraram a criação de dinheiro nas linhas mais lucrativas do planeta: cartão de crédito, cheque especial e crédito rotativo. Linhas que cobram em um único mês o que bancos de outros países cobram em um ano inteiro. O lucro colossal vem da necessidade urgente de quem não tem alternativas. Com isso, a dinâmica se consolidou. O crédito imobiliário virou uma prisão de décadas. O crédito pessoal virou uma armadilha matemática. Para muitos, a dívida virou uma parte permanente da vida adulta, quase um membro da família. O sistema continuava funcionando perfeitamente para seus donos, mas cada vez mais distante da economia real que deveria impulsionar. Enquanto isso, os bancos brasileiros se tornaram pilares de estabilidade financeira global. Em outros países, as reservas fracionárias funcionam como motor de crescimento e investimento. No Brasil, funcionam como base de segurança para um sistema viciado em juros elevados. A estabilidade bancária, que tanto nos orgulha nos relatórios internacionais, passou a custar muito caro para o restante da sociedade. Preste atenção nisto. Cada real criado via crédito pressiona os preços. Não imediatamente, mas de forma constante. Quando o crédito se expande rápido, os preços sobem mais rápido. Quando se expande devagar, os preços sobem devagar, mas sobem. A própria existência do mecanismo tem um custo embutido na nota que está na sua carteira agora. Se os preços sobem e as pessoas recorrem a mais crédito para lidar com esses preços, qual é o limite? A resposta está em algo raramente discutido em telejornais. O sistema inteiro depende da confiança coletiva de que ninguém sacará tudo ao mesmo tempo. Não há reservas físicas suficientes para isso. Nunca houve. O Banco Central funciona como a última defesa, o garantidor final. Mas essa proteção cria um efeito colateral perigoso. Quanto mais seguro o sistema se sente, mais risco ele assume. E quanto mais risco assume, mais dependente se torna de juros elevados para evitar qualquer instabilidade. O ciclo se completa de forma perfeita. No fim, a verdade é que os bancos criam, sim, dinheiro do nada. Mas o brasileiro vive como se faltasse dinheiro, porque esse capital novo não circula de forma igualitária. Ele é distribuído de acordo com a capacidade de pagamento, não de acordo com a necessidade produtiva. O mecanismo não foi criado para garantir a prosperidade coletiva da nação. Foi criado para garantir a liquidez do sistema bancário. O processo segue sempre o mesmo caminho histórico.
Primeiro, depósitos viram crédito. Depois, esse crédito pressiona os preços e alonga o prazo das dívidas das famílias. Em seguida, juros elevados garantem o retorno para quem empresta e a restrição para quem precisa de crédito para sobreviver ou empreender. Uma economia inteira passa a depender de um sistema que multiplica a moeda, mas não multiplica a oportunidade. Existe uma consequência ainda maior e mais triste. Crédito caro reduz o investimento em novas ideias, reduz a inovação, reduz o crescimento real e, principalmente, reduz a mobilidade social. O Brasil cresceu com moedas diferentes, sob a tutela de governos diferentes, com políticas ideológicas diferentes. Mas cresceu sempre sobre a mesma base intocável. Um sistema que cria dinheiro digitalmente, mas cobra um preço real e altíssimo para entregá-lo a você. No fim das contas, a engrenagem que define o destino econômico do país não é movida apenas por matemática financeira. É movida por poder. O dinheiro existe. Ele está lá, mas o acesso a ele tem um preço, e é esse preço que define quem sobe na vida e quem permanece parado no tempo. A verdadeira pergunta não é como os bancos criam dinheiro, é quem decide quanto custa o ingresso para participar desse jogo.